Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Salmo 118, o verso 5. Assim está escrito: Invoquei ao Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Nós encontramos aqui uma experiência que é comum a todos aqueles que servem a Deus. Não é sem razão que a maioria dos salmos está recheada de súplicas, de invocação ao nome do Senhor, em momentos como estes e semelhantes, de angústia, de tribulação, de sofrimento, de lágrima, de perseguição, de abandono. Em todos esses momentos, a nossa alma, ela clama pelo Deus vivo. Ela sabe que não pode encontrar solução e resposta em nenhum outro lugar a não ser no Senhor nosso Deus. E, portanto, a melhor coisa a se fazer nestes momentos difíceis que todos nós atravessamos é invocar o nome do Senhor. Aqui o salmista, ele estava prometendo louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a benignidade dele dura para sempre e porque é um Deus sempre presente. E, portanto, a confiança do salmista, ela estava colocada totalmente no Senhor, porque ele sabia que no Senhor ele poderia demonstrar a sua confiança, que ele não seria de forma alguma decepcionado. Exatamente o que ele fez aqui. Ele estava por momentos cercados de situações que não estavam no seu controle, mas ele confiava num Deus que tem o controle sobre todas as coisas e que nada é difícil para Deus. Deus tem com o seu poder a solução e a resposta. Então, o que fez o salmista? E como ele já tinha aprendido que a melhor coisa nestas situações que não encontramos saídas ou que estamos em apertos e dificuldades, a nossa única saída é invocar o nome do Senhor. E o salmista disse: invoquei o Senhor na angústia. Então, na angústia é o lugar próprio para nós invocarmos ao Senhor. Não que seja o único lugar. Nós temos que invocar ao Senhor, clamar a Ele, buscar a Ele em todo o tempo. No tempo da angústia, no tempo da paz, no tempo da guerra, no tempo da confiança, no tempo da dúvida. Em qualquer que seja o tempo, o nosso dever é buscar ao Senhor. Por isso é que o salmista disse: buscai ao Senhor em todo o tempo. O profeta Isaías deixou registrado aqui no capítulo 55, o versículo de número 6, dizendo o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. A proximidade de Deus para com cada um de nós, ela é útil e nós precisamos entender isso. E o profeta disse: buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto ele está perto. Há aqueles que têm demonstrado a sua confiança em Deus, estão assegurados diante dele, não corre esse perigo de procurá-lo e não encontrá-lo, porque ele está com acesso totalmente pleno para a presença de Deus. Então, o que o profeta está dizendo é: aqueles que ainda não o fizeram, não estão em contato com Deus, não têm a comunhão com Ele, não desfrutam dos seus livramentos, é que eles o façam o mais rápido possível, buscando ao Senhor enquanto se pode achar e invocando enquanto Ele está perto, acessível, disposto a ouvir e atender e socorrer o necessitado. Mas quem já tem essa experiência viva com Deus, não corre esse perigo de invocar ao Senhor e não achá-lo, porque
há uma aliança, há um elo. O Senhor prometeu estar conosco, estar presente. E Ele está. Nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Nós sempre estamos sendo guardados e protegidos pela mão do Senhor. Mas o que o salmista diz aqui, invoquei ao Senhor na angústia. Por que que ele teve a confiança de invocar ao Senhor na hora da angústia? Esse mesmo salmo nos diz, nos versos 7, ele diz, o Senhor está comigo. Então veja a convicção que ele tinha da presença de Deus na vida dele. O Senhor está comigo. No verso 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. No verso 10, no nome do Senhor as despedacei. Verso 14, o Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Então nós sempre vamos encontrar o salmista fazendo referência a Deus, o Senhor, como aquele perto, próximo, presente, acessível, disponível. Por isso, ele, na sua confiança, ele disse aqui, invoquei o Senhor na angústia. O salmista, lá no Salmo 46, o verso 1, ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quando parece que as coisas estão praticamente perdidas, mas nós sabemos em quem cremos e confiamos e invocamos a Ele, a presença de Deus no momento da angústia, ela é real na nossa vida. O salmista também no Salmo 50, o verso 15, ele deixou registrado, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Também no Salmo 91, o verso 15, está escrito assim, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, em todos os momentos, nós vamos encontrar, quando nós invocamos ao Senhor, é naqueles momentos que são difíceis para nós e que nós entendemos que a única solução para a nossa vida é recorrer ao Senhor em busca de ajuda. O salmista, vários salmos, mostram esta confiança no Senhor. Por exemplo, aqui no Salmo 34 e o verso 17, está escrito, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, ao clamar, o Senhor ouvir, o Senhor vem em livramento do seu povo. Então, quando o Senhor ouve o nosso clamor, ele se inclina e se dispõe a vir ao nosso encontro para nos socorrer e nos ajudar. E aqui nós encontramos 3 passos principais do salmista. O primeiro, quando ele, no momento de angústia, ele invoca o nome do Senhor. Estes são momentos próprios da nossa vida para nós invocarmos ao Senhor. É quando a angústia, a aflição, o sofrimento, a tristeza, a incerteza parece que quer rondar a nossa vida e nós, conhecendo ao Senhor e sabendo que Ele é aquele que se dispõe a ouvir o nosso clamor e responder, nós recorremos a Ele. Deus abençoe, irmão Dorivaldo Oliveira. Então aqui o salmista disse, invoquei o Senhor na angústia. Invocar ao Senhor na angústia é só para quem tem comunhão com o Senhor, quem conhece o Senhor, quem tem experiências com Ele, de vida, de comunhão, porque é a única segurança que nós temos nos momentos de angústia, é recorrer ao Senhor. Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa ajuda, Ele é aquele que está pronto para nos ouvir. E veja o que o salmista disse, invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu. Então os ouvidos do Senhor estão atentos àqueles que o servem, àqueles que confiam nele, diferente daqueles que vivem distantes de Deus e só se lembram de Deus
no momento do perigo, da dificuldade, e eles clamam a Deus. Até mesmo aqueles que se julgam serem ateus, que não creem na existência de Deus, mas no momento difícil, a primeira palavra que vem a eles: meu Deus, me ajude. Pois é, então eles sabem que Deus existe. Eles só não querem assumir, mas eles têm essa convicção. Dentro do próprio coração deles está isso estabelecido. Então, o salmista disse: invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu. Como eu estava dizendo, o profeta Isaías disse: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então, os nossos pecados impedem-nos de clamar a Deus e ser ouvido por Ele. O nosso pecado, é a maior barreira que nos separa de Deus. Mas aqueles que já libertados, transformados e perdoados por Jesus, estão servindo a Deus, estes podem, com toda a confiança, clamar ao Senhor, invocar ao Senhor no momento da angústia, porque o Senhor vai ouvir. Ele ouve o gemido do pobre, do necessitado, do desvalido, do órfão, da viúva, do aflito, do angustiado, do atribulado, daquele que está desamparado. Mas ele tem a comunhão com o Senhor, ele pode invocar o Senhor e o Senhor vai ouvi-lo. E ao ouvir, o Senhor não se faz de surdo. O Senhor ouve e responde. Porque Ele tem solução, Ele tem resposta, Ele tem vitória para a nossa vida. Por isso é que o Senhor ouve e responde. Então a certeza do salmista é: primeiro, invoquei ao Senhor na angústia. Segundo, o Senhor me ouviu. Bem, se eu invoquei ao Senhor, na plena confiança, o Senhor me ouviu, então tem livramento, tem o mover da mão de Deus. E olha o que ele disse: e ele me pôs em um lugar largo. Então Deus o tirou daquele momento angustiante. Deus o tirou daquela situação de perigo e colocou num lugar seguro, num lugar largo, num refúgio, numa rocha, num lugar em que ele podia estar em segurança. Portanto, nós encontramos aqui, com a experiência do salmista, 3 passos que nós também precisamos. 3 passos que nós também precisamos aprender. Primeiro, servir a Deus, estar ligado a Ele, ser sincero, ser fiel. Então, em primeiro lugar, conhecendo o Senhor, servindo ao Senhor, no momento de angústia, o que é que eu tenho que fazer? Invocar o Senhor. Segundo, a partir do momento que eu invocar o Senhor, com a plena confiança, eu tenho que ter a certeza e a expectativa de que Deus, ao ouvir o meu clamor, Ele vai responder. Segundo, o Senhor sempre ouvirá. O Senhor, Ele ouve aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, que estão ligados pela comunhão. E terceiro, após eu invocar, o Senhor ouvir, Ele provê o livramento que cada um de nós estamos precisando. Então isto é suficiente para cada um de nós desfrutarmos no dia de hoje e refletir sobre este ponto. Muitas das vezes a angústia vem e a gente fica como que sem saber o que fazer. Mas aqui está o caminho. O que fazer quando a angústia aparecer? Invocar o nome do Senhor. Ao invocar o nome do Senhor em fé, o Senhor vai ouvir. Ao Senhor ouvir, Ele vai prover o livramento. Ele vai nos tirar do perigo e vai colocar nos lugares de segurança. E depois de livre pelas mãos do Senhor daquele estado perigoso, qual é a nossa reação? É tributar a Deus honra, glória, louvor
e ações de graças. Por quê? Porque na angústia eu invoquei ao Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor me tirou e me colocou num lugar largo. Ele me deu livramento. Assim é com você também. Quando você estiver em angústia, clame ao Senhor, mas clame com fé, na certeza de que Ele ouve o seu clamor. E ao ouvir, Ele vai movimentar a sua mão e vai colocar sobre nós a sua mão, vai nos livrar daquela situação tão perigosa e vai nos colocar em um lugar largo, um lugar seguro, um lugar próprio para desfrutarmos o livramento de Deus sobre a nossa vida. Reflita sobre isto, pensa e ao enfrentar estes momentos, não titubeie. Clame ao Senhor. Espera, confia. Ele tem resposta e livramento para mim, para você, para cada um de nós. Desfrutemos então do livramento do Senhor para a nossa vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.